Cheguei no interior para ajudar meu avô. E ele falou que ia me ensinar a operar um tratorzinho que ele tem. E olha isso! É um Challenger MT-635. Essa máquina tem 215 cavalos de potência. E um ronco de motor que te faz querer pisar. Mas vamos com calma. Meu avô falou que vamos Hadakanolarv. Mas olha só, aqui tem tanto botão que acho que este trator deve dar Hadouken. Bom, o negócio é ligar o rádio e começar a trabalhar.